Então, a nossa terceira convidada, representando Atletas pelo Brasil e diretora executiva da entidade, Luiz Bezerra, por favor. Obrigado. Obrigada, Luiz. Queria agradecer ao Luiz e ao Projeto Inteligência Esportiva pelo convite. Eu estou aqui desde ontem, aprendendo muito, né? E já avisar para vocês que a nossa apresentação, talvez ela fuja um pouquinho do padrão das apresentações que a gente veio assistindo aqui. A Atletas, a gente não tem uma base ou mesmo uma premissa de trabalhar com academia, mas a gente bebe muito dessa fonte aqui para fazer o nosso trabalho. Então, a gente tem um trabalho que é bem mais próximo do trabalho aí da saúde do esporte. Quem nós somos, né? Atletas é uma organização, uma associação de atletas e ex-atletas de diferentes gerações e modalidades, que em 2006 se reuniram para tentar utilizar a força das suas imagens e a força que eles têm de mobilização para melhorar o país. E a gente escolheu fazer isso a partir da melhoria do esporte, porque é a vocação dos atletas. Atualmente somos 68 atletas, a gente acabou de assinar a adesão do Zico na semana passada, estamos muito felizes. E a nossa visão, que é uma visão muito correlata com a visão do Sou do Esporte, é todo brasileiro com acesso à prática esportiva. E aí eu já vou comentar um pouquinho aqui com vocês que uma das coisas que chama a atenção quando a gente fala de esporte, quando a gente vê um evento como esses, de esporte, de políticas públicas de esporte, é que a gente ouve muito mais do alto rendimento e do rendimento, né, do que a gente escuta falar realmente do acesso ao esporte. E a Atletas, isso para a gente está no nosso DNA, na nossa maior motivação. A Constituição, lá no artigo 217, traz o direito de acesso ao esporte a todos os cidadãos brasileiros, assim como a medida provisória de 2003, que cria o Ministério do Esporte. Vou até ler aqui para vocês a missão do Ministério do Esporte. Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos, colaborando para o desenvolvimento nacional e humano. Quando a gente vai ver o orçamento do Ministério, como é que se divide, e Atletas têm se debruçado sobre esse estudo recentemente, a gente percebe que essa missão aqui está um pouco distante da realidade, né? Quando a gente faz realmente, segue o dinheiro para ver o que está acontecendo na ponta. Hoje em dia, tanto a lei de incentivo quanto o orçamento do Ministério mesmo vão muito mais para o rendimento do que para os programas de acesso, que são tão fundamentais. Especialmente quando a gente lembra que nós estamos num país com índices sociais muito graves, com mais de 62 mil assassinatos por ano, com uma grande parcela da população voltando a patamares de pobreza e miséria nos últimos anos. Então, assim, como que o esporte pode ser também, além de uma ferramenta inspiradora, de alto rendimento, como que ele pode ser uma ferramenta de inclusão e de transformação social? E é um pouco por aí que a Atletas busca trabalhar. E como que a gente foi chegar na governança, né? A gente atua fazendo advocacy. O que é advocacy? Aqui eu coloquei uma definição, não existe um consenso para essa definição, essa é a definição que a gente utiliza. É um conjunto de estratégias para alcançar mudanças em comportamentos, políticas ou sistemas. Todos vocês aqui fazem advocacy. Apesar da palavra ser um pouco diferente, a gente não conhece tão bem, todo mundo faz na prática. Quem é casado faz advocacy em casa com o marido ou com a esposa, quem mora ainda com os pais faz muito advocacy com a família. A gente sempre está tentando fazer essas modificações no nosso dia a dia. Muita gente participou de grêmio estudantil, participou de movimento estudantil, talvez nós tenhamos pessoas aqui que sejam filiadas a partidos, e tudo isso faz parte desse tipo de ação. A Atletas trabalha no campo do advocacy de 3 formas. Olha aqui. Lobby. A gente vai para Brasília, senta com deputados, com senadores, com parlamentares, com o próprio Ministério. O Diego está aqui, que não me deixa mentir, né, Diego? E aí a gente apresenta propostas numa linha muito parecida com a da Sou do Esporte, que é sempre de forma muito positiva e propositiva. A gente nunca aponta um problema se a gente não consegue trazer também uma solução junto. E aí a pressão para que essa solução seja implementada. Nós fazemos também pesquisa e produção de conteúdo, só que de uma forma muito mais no campo da pesquisa aplicada, como foi os relatórios Cidades do Esporte, que vocês podem acessar no nosso site. E eventos de mobilização, que a gente, apesar de ter esses grandes nomes, não faz tão bem. A gente ainda tem que aprender um pouquinho aí com a Fabiana para fazer melhor. Em 2013, a gente teve uma grande vitória,
que talvez seja um momento seminal, na verdade, a gente considera um momento seminal, para toda uma grande discussão de governança no esporte que a gente vem tendo nos últimos anos. Nós lideramos a coalizão que aprovou o artigo 18A na Lei Pelé. Esse artigo foi um marco e ele trouxe algumas novas regras de transparência e de accountability, né, de prestação de contas, para as entidades esportivas que recebem recursos públicos. E por que a gente escolheu ir nos recursos? Porque a gente entende, assim como resgatando um pouco da fala do Luiz Felipe ontem, que a autonomia das entidades é importantíssima, mas que ela não pode ser confundida realmente com soberania. Especialmente num cenário, que é o cenário atual, onde grande parte das entidades vive de dinheiro público, o dinheiro que é meu, que é de vocês, que é nosso. Então, a partir do momento que uma entidade recebe esses recursos, ela deve, sim, um pouco mais de explicação do que uma entidade totalmente privada. Esses foram os principais pontos, né, no resumo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já deve conhecer um pouco desse artigo. E eu acho que o principal ponto para nós, que motivou muitos atletas, foi a participação dos atletas nos colégios eleitorais, né? Nós temos muitos atletas que já finalizaram suas carreiras, mas seguiram trabalhando de alguma forma com esporte, e todos eles se sentem muito sensibilizados em relação ao que viveram dentro dessas entidades, na sua experiência como atletas. Então, esse dia foi um dia muito histórico para a gente, que a gente se orgulha muito. E aí, em 2015, a gente conseguiu trazer os patrocinadores para o jogo, com o lançamento do Pacto pelo Esporte. Eu sempre brinco que atletas, a gente gosta muito de trabalhar com coisas que são inéditas. E acho que é meio que uma vocação da organização. Isso dificulta, às vezes, explicar um pouco, né? Mas o que é advocacy? Uma das perguntas que eu mais escuto é, as pessoas chegam e falam, quantas crianças vocês atendem? Né? Isso é super comum. E aí a gente tem que explicar que é um advocacy. E o que é, acho que o nosso principal talento é conseguir articular diferentes atores, até por conta da nossa postura sempre positiva, por conta da força que os atletas têm, a gente consegue sentar na mesa com pessoas que talvez não sentassem na mesa tão facilmente. E aí a gente consegue começar a desenhar consensos para avançar, sempre de olho no benefício do esporte. Nesse caso específico, em 2015, algumas empresas nos procuraram, logo depois da aprovação do 18A, e disseram, olha, a gente quer um 18A para nós. E a gente falou, bem, não dá, vocês têm outro marco de legislação, a gente não consegue mudar uma lei e obrigar todas as empresas, né, a utilizarem o dinheiro de acordo com regras. O que a gente pode fazer é promover um acordo voluntário. E aí a gente conseguiu sentar com grandes empresas, hoje em dia são 20, na verdade são 30, eu acho, porque a gente assinou com a Algar ontem. Mas a gente conseguiu sentar com essas empresas, inicialmente o grupo era de 14, talvez não estejam todas aqui, eu já vi que a logo da Algar não está. Mas eu acho que um dos principais méritos desse movimento é conseguir sentar empresas que são concorrentes, por exemplo. Então, de cara, a gente já conseguiu assinatura com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com o Itaú. O Santander está agora na última fase de assinatura do contrato. Então, só isso de cara já chama bastante atenção para a gente pensar como que a gente está conseguindo unir interesses que são diferentes, empresas que são concorrentes, mas que têm realmente uma vontade de melhorar o esporte. E o que as empresas querem, né, contribuir com o esporte? Muita gente olha e fala, isso aqui então é um caráter punitivo, né? As empresas querem fiscalizar, querem saber onde está indo o dinheiro. Não é exatamente isso. Na verdade, as empresas querem contribuir com o que elas sabem fazer de melhor, que é a governança e a gestão. Esse foi o grande motivador. E a partir do pacto, do momento que a gente lançou, as empresas falaram, bem, fizemos o acordo, temos regras claras, as empresas vão seguir essas regras. Mas como que a gente realmente contribui com as entidades, né? Como que a gente dá alguma coisa para as entidades que não seja simplesmente um monte de regras, se vir aí, vai mudar o seu estatuto, vai mudar a sua gestão a partir dessas regras? Vamos criar uma régua em comum, conversando com as entidades, entendendo qual é a realidade delas, o que de fato pode ser útil. E aí a gente criou o Rate Integra. Não criamos sozinhos, novamente, sentamos na mesa com muita gente, e este foi o grupo que se formou para desenhar esse instrumento, que a gente lançou agora a plataforma em fevereiro, está na fase de aplicação.
muitas entidades já aderindo, muitas entidades conversando, inclusive com a Sou do Esporte, né, sobre esse assunto, como a Fabiana citou. E o próprio COB, que é um dos membros do comitê gestor, está utilizando a matriz do rating no seu CAGE, que é o curso de gestão que o COB faz para as entidades. Então, tudo isso para dizer que a Atletas ela funciona como um vetor de mudança, mas a gente não faz nada sozinho, a gente realmente senta com todo mundo, conversa, e neste processo especificamente, a gente teve muito cuidado de ouvir o que acontece na ponta das entidades, por que as coisas são do jeito que são, e como que a gente pode fazer para ir movendo isso, sem a ilusão de que a gente vai conseguir mudar isso do dia para a noite. Sem a ilusão de que um setor que tem, historicamente, colecionado escândalos muito tristes, vai, do dia para a noite, virar um exemplo. Mas com muita esperança, sim, de que a gente consiga, junto, começar a transformar isso e colocar o esporte no lugar de importância que ele realmente tem. E não só no lugar de importância, mas como um exemplo para o país nesse momento tão difícil que a gente atravessa. E o jogo continua. A gente aprovou o 18A, lançou o Pacto pelo Esporte, continuamos trazendo empresas para o Pacto, lançamos o rating, continuamos sensibilizando as entidades a utilizarem o rating, mas a gente não pode parar por aí. Essa foto aqui é uma foto de 2017, novembro, a gente esteve numa audiência pública na Câmara, estaremos em outra em breve, agora no dia 22 de maio. No mesmo dia, a gente sentou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pediu a ele que faça uma semana de votação de projetos do esporte. Esse já era um movimento acontecendo nos bastidores com alguns deputados, com o próprio ministro do esporte na época, que era o Leonardo Pisciani, e naquele momento ele se comprometeu conosco. Então, 22 a gente volta lá agora para falar, deputado, vamos lá, chegou a hora. Dentre os projetos que a gente espera ver votados nessa semana estão o aumento do percentual da lei de incentivo ao esporte, além de algumas melhorias nesse texto da lei. Também esperamos ter o Plano Nacional do Esporte, que está tramitando, está na Casa Civil agora, é uma esperança, talvez a gente não consiga, mas o que eu acho mais importante é a gente conseguir ter o Congresso mobilizado pelo esporte, uma vez, em uma data. Isso começa a abrir um campo de discussão que a gente acha fundamental, porque o esporte ele tem tantos benefícios para a população, e ele é visto tanto pelos políticos, quanto por muitas pessoas, né, como nós, como algo supérfluo. E aí eu até pego um pouco do gancho do que o Ari falou, do entretenimento, que eu acho que a gente tem um problema duplo com o entretenimento. Porque os clubes, as entidades não conseguem ter um produto que seja realmente profissional de entretenimento. Por outro lado, a nossa população muitas vezes vê o esporte apenas como entretenimento, e não com alguma coisa que ela realmente possa acessar. E é esse tipo de discussão e esse tipo de projeto que a gente quer ver sendo discutido no Congresso. Por último, a gente teve uma mobilização em relação àquele acontecimento na Assembleia do COB, não sei se vocês lembram, ano passado, em relação ao aumento da participação dos atletas. Como a Fabiana citou, a Atletas participou junto com a Sou do Esporte como convidados na Comissão Estatuinte. Sugerimos que fosse 1/3 de atletas proporcional ao número de entidades, e isso não passou no primeiro momento. E aí a gente fez uma campanha, que também é advocacy. Essa campanha teve centenas de adesão, vocês talvez tenham ouvido falar, a gente foi parar no Jornal Nacional, e dias depois foi convocada uma nova conversa com os dirigentes, e aí sim, 1/3 passou, e é isso que está lá hoje, inclusive inspirando a nova portaria do Ministério, que regulamentou novamente o 18A, agora no começo de abril, e já colocou esse parâmetro de 1/3. E já aviso, a gente acha que tem que ser mais. Mas tudo bem, a gente vai conquistando aos poucos. O trabalho todo é para que a gente veja menos disso, cada vez mais, e mais disso aqui. Agradeço vocês, deixo vocês com a nossa missão e com os meus contatos.